aconteceu na capital alagoana. Delegada fala sobre prisão de filho que matou a própria mãe após ouvir vozes. Rosiane Moreira, de 56 anos, foi morta no quarto da casa onde morava, no bairro de Cidade Universitária, após o próprio filho a atacar com golpes de faca. O rapaz, de 26 anos, disse em depoimento à polícia que ouviu vozes que falavam para matar a mulher, pois ela seria o Satanás. Imagine vocês. Vamos ouvir o que diz a delegada Tassiane Ribeiro sobre o caso. A equipe plantonista de ontem, fez esse levantamento no local de crime, Chegando lá, a Polícia Militar já tinha detido o autor do fato e o que a equipe apurou foi que esse indivíduo teria sido incentivado por vozes, do além, digamos, e para cometer o homicídio da mãe, E ele estava vendo a figura da mãe como se fosse o Satanás. E a partir daí ele se apossou de 2 facas do tipo peixeira e teria desferido golpes contra a mãe. Ele afirmou que foram 3 golpes, mas segundo a polícia científica, a vítima tinha 5 perfurações, 3 nas costas e 1 em cada braço na altura da axila, sugerindo aí uma tentativa de se defender da vítima. Inclusive, a vítima tentou fugir, pular do primeiro andar do apartamento dela para tentar se livrar do autor. Mas mesmo assim não conseguiu a porta do apartamento também, do quarto dela, onde ela foi encontrada ensanguentada. Tinha sinais de arrombamento, E depois que ele praticou ali aquele ato, ele passou a pedir socorro. Foi o Satanás que mandou que eu fizesse isso, que eu cometesse esse crime. E aí vizinhos chegaram, ainda viram a vítima agonizando, o SAMU foi acionada, mas não conseguiu reverter a situação da vítima, que veio a óbito no local, Esse autor, ele não tem passagem pela polícia, mas hoje outra equipe voltou ao local do fato e obteve a informação de que o autor já tinha agredido a vítima anteriormente, embora a vítima não registrou nenhum boletim de ocorrência quanto a essas agressões anteriores. E era uma pessoa, o autor, é uma pessoa de um convívio difícil ali na comunidade. Vivia usando uma faca na cintura, E com problemas, usuário de droga, problema de álcool, e há essa informação aí de um surto psiquiátrico dele também, de um problema mental. Foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio, foi feita audiência de custódia, eu verifiquei aqui que o juiz determinou a internação dele e determinou também o exame de sanidade mental a fim de verificar se ele é imputável ou inimputável. Também obtivemos conhecimento de que ontem ele passou o dia todo ingerindo bebida alcoólica. E logo que ele chegou em casa, depois praticamente de meia hora, foi que aconteceu o fato, 6h40. Você deve se perguntar, mas Salsicha, Pitangueiras é a nossa região? Sim, Pitangueiras fica aqui na nossa região entre Maringá e Londrina, por exemplo. Astorga, Sabáudia, ali tem um trevinho que você entra à esquerda que vai ali antes de Arapongas para Pitangueiras. E o povo assiste a nossa programação lá. Olha o que aconteceu em Pitangueiras. O sogro matou o genro a pauladas lá em Pitangueiras. Ele contou para a polícia, no momento que ele foi detido, que ele ouviu vozes. E quem falou para ele, o ouvido dele, ordenou que ele matasse o genro a pauladas. Meu Deus, a pessoa tá ouvindo vozes, hein? Que caso. Venha ver a reportagem. Os detalhes aqui no Balanço Geral. A justificativa de um sogro por ter matado o próprio genro de 36 anos foi que ele ouviu uma voz divina de um ser superior para ele cometer o crime. Esse fato aconteceu na cidade de Pitangueiras, que fica a cerca de 60 quilômetros de Maringá e chocou toda a região. A morte foi a pauladas. O sogro teria usado um pedaço de madeira para cometer o crime. Quem acompanhou toda essa situação foi o prefeito da cidade, que também é policial militar. O Samuel, que está agora aqui online com a gente. Samuel, um crime, sem dúvida alguma, muito grave. Exatamente, um crime que chocou bastante aqui o nosso município também. E aí, quando a gente chegou no suspeito, uma das alegações dele, as falas bem desconectas,
E ele alegou isso, disse que teria, a gente perguntou para ele várias vezes ali qual seria a motivação, ele falava coisa por coisa e alegava que tinha recebido ordem de cima, né, e para fazer, e tinha só simplesmente recebido a ordem e que tinha feito o veredito. Então, umas falas bem desconexas, assim, a princípio aí, do sujeito bem complicada a situação e a versão dele. Na realidade, um crime por motivos banais. Você percebeu que no local ele utilizou um pedaço de madeira e foi uma morte muito violenta, realmente? Isso, assim que a gente chegou no local, primeiro de tudo foi a equipe da saúde, né? Foi no local porque se tratava de um atendimento normal, que o jovem estaria passando mal. Quando a equipe da saúde chegou no local, um dos enfermeiros constatou que havia um pedaço de madeira e que não se tratava de uma situação simplesmente de estar passando mal, mas se tratava de um crime. Aí o motorista veio até a minha residência, né, já era fim do expediente, eu já estava em casa, desloquei até a residência e também constatei que realmente se tratava de um local de crime. A gente viu a madeira, viu as agressões, e aí a gente entrou em contato com pessoas que estavam ali por perto, com familiares, e relatou que o sogro estava morando na residência, e que ele estava ali no local na hora que tinha saído após o acontecido. Então a gente fez um levantamento e recebeu a informação também no local que o sogro já tinha uma passagem por homicídio, ficou preso até 2001, né? Por um homicídio também do cunhado a pauladas. E aí, próximo do quarteirão próximos ali, a gente logrou encontrar o indivíduo, e a gente abordou o mesmo, indagou, e ele de pronto confessou que tinha feito o crime, né? Não negou. Além da morte muito violenta, outros detalhes chamaram a atenção de vocês? Isso, exatamente. Na cena do crime ali, né, a gente preservou o local até a chegada do perito. Tinha uma bíblia lá ao lado do corpo do jovem, né, e uma página ali arrancada também. Então, chamou um pouco a atenção, justamente por essas falas do sujeito, né, não sei se aí no momento de loucura, o que aconteceu, para ele alegar isso aí, mas ali realmente tinha uma bíblia ao lado do corpo, né, caído ali, e uma página arrancada. O Jean era bem conhecido aqui, desde pequeno, o pessoal gostava muito dele aqui, jovem trabalhador, tinha acabado de chegar do serviço, deixou 3 filhos, deixou esposa, e o pessoal assim, se comove muito que a cidade é muito pequena, né? E o sogro, ele veio de fora, pelo que ele me relatou, ele tinha parado um tempo em Matinhos, ficou alguns dias em Astorga e estava há 15 dias na casa do genro, né? E a filha do genro amparou mesmo, deu lugar para ficar, deu comida, deu pouso, e ele acabou retribuindo dessa forma cruel, aí, tirando a vida do jovem, aí, um jovem pacato aqui do município que o pessoal está bastante chocado. Meu Deus, a gente vê aí a autoridade falando, né? E o genro trouxe o sogro para morar em casa. A filha deve ter falado, vamos trazer o pai para morar aqui, porque ele está parado lá em Astorga. Ele estava na região do litoral e veio ali para Astorga, estava morando na região de Astorga, mas estava meio abandonadão. E a filha conversou com o marido e falou, vamos trazer ele para ficar aqui em casa. E chamaram ele para ir lá morar junto com a família em Pitangueiras. E o crime aconteceu. Você viu o relato aí do delegado falando? O homem que cometeu o crime agora já tinha matado o cunhado, também a pauladas, deixou a Bíblia do lado do corpo da pessoa depois das agressões, arrancou uma das páginas da Bíblia e depois o que ele falou para o delegado foi que ele recebeu vozes, alguém falou no ouvido dele, mandou ele matar o genro. Olha para você ver, o homem com certeza está conturbado, não está normal. Ele está preso, com certeza deve passar por exames para saber qual vai ser a definição por parte ali do Poder Judiciário. Que Deus conforte a família, essa pessoa muito querida lá em Pitangueiras. E olha o fato que aconteceu, hein? Um crime brutal e o relato do assassino é que ele ouviu vozes ordenando que ele cometesse o crime, matando o genro que abriu a porta da casa dele para o sogro morar ali juntamente com ele até se estabilizar. Pelo amor de Deus. Isso aconteceu em Pitangueiras. Vamos voltar para a nossa região. Atenção. No olhar, a frieza de quem acabou de matar o pai e não demonstra nenhum arrependimento.
Esse é Danilo Tavares Varalta, de 34 anos. Um homem que não trabalhava, era sustentado pelos pais. O acusado estava assim, logo após o assassinato, sujo de sangue, molhado e muito alterado. Aqui no condomínio da Atena, entre a vizinhança, todos sabiam que Danilo era um usuário de drogas, um rapaz que costumava dar trabalho para os pais. Ele, aos 34 anos, não trabalhava, ficava em casa. Entrava, saía, mas muitas vezes as pessoas viam ele alterado. Essas fotos, conseguidas com exclusividade pela nossa equipe, mostram o estado em que os PMs encontraram o apartamento onde estava a vítima, Rubens Varalta, de 68 anos, já sem vida, e o filho Danilo, autor do crime. A polícia acredita que Danilo tenha matado o pai com pedaços desse espelho, que aparece quebrado na foto. Rubens tinha 2 cortes profundos na região do pescoço. A mãe do acusado tinha saído 2 horas mais cedo para dar aula. É uma professora de 71 anos. Ela foi avisada por telefone. Apesar de falar frases desconexas da Atena, o autor do assassinato de imediato admitiu ter matado o pai dentro do apartamento para os policiais militares. E ele continuou, depois de bastante tempo, ainda muito alterado. Mesmo aqui na delegacia, quando chegou para prestar depoimento, ele estava visivelmente transtornado, mas continuou contando a história de como tudo aconteceu detalhadamente. De que o pai estava no sofá quando ele teria ouvido vozes que o obrigaram a matar o pai dentro de casa. Eu vou conversar agora com o delegado responsável pela delegacia, doutor Olívio Gomes Lira. Doutor, no depoimento percebia-se, né, que ele estava alterado. O que o senhor pode descrever sobre o perfil desse homem? Ele, quando foi apresentado pelos policiais aqui na delegacia, ele ainda estava muito desorientado, indícios de que estava sob efeito de algum entorpecente, e há relatos nos autos de que ele era usuário de entorpecente e que ou estava em síndrome de abstinência, e aí teve um surto, ou estava sob efeito de entorpecente e também, nessa situação, cometeu esse homicídio bárbaro. Danilo foi preso em flagrante, mas o delegado entrou também com pedido de prisão preventiva para que ele não seja liberado pela justiça. A mãe relata que ele teria ido a um culto, e lá teria consumido um chá alucinógeno e que isso também pode ter originado esse surto que ele acometeu e ter cometido o crime. A repórter Bruna Drius acompanhou o caso na delegacia. A Atena vem seguindo aqui, Danilo Tavares. Danilo, fala pra gente, por que você matou seu pai? Hein, Danilo? Você disse que estava feliz com isso para os policiais. Ele está seguindo aqui rumo ao 91 DP. Você falou para os policiais e para o zelador a hora que você saiu? Espiritual isso, não fui eu, eu não quero matar, eu amo meu pai. O casal da Atena tem ainda uma outra filha, irmã de sangue do Danilo, mas filha adotiva. Ela mora na Austrália. Assim que tudo aconteceu aqui no apartamento do casal, os parentes entraram em contato com ela, pediram para que ela viesse com urgência para o Brasil. Por telefone, ninguém teve coragem de revelar a tragédia que havia acontecido em família. Disseram apenas que o pai tinha sofrido um grave acidente e que ela precisava embarcar imediatamente. Só que no aeroporto da Atena, ela assistiu à reportagem aqui no Brasil Urgente e soube então, pela tela da Band, o terror que o irmão havia promovido dentro de casa. O crime chocou os vizinhos, que conheciam o casal há mais de 20 anos. Segundo eles, o homem que assassinou a esposa era tranquilo e ela também. A gente conhece ela sempre como uma pessoa excelente. Matar a troco de quê? De nada. Mas ele não estava bem da cabeça. Mas estava fazendo alguma loucura? Ele estava meio doente, né? Já teve esses problemas com ele várias vezes, de ficar assim e melhorar. Leva lá no SAMU, melhora e volta para casa, né? A pessoa estando doido, surtando, faz qualquer coisa. Ele não era uma pessoa, né? Parentes disseram que o catador de papéis de 63 anos alegou que ouviu vozes dando a ordem para o crime. Segundo testemunhas, antes de cometer o crime, Divino Braga de Oliveira Filho trancou a porta de casa e jogou a chave do lado de fora. Ele deu vários golpes de faca no pescoço da esposa, que ainda conseguiu pedir socorro. Mas quando o filho dela, que mora na casa da frente, conseguiu chegar ao barracão dos fundos e destrancar a porta, já era tarde.
Quando ele entrou, ele viu a tragédia toda, perguntou pro pai o que tinha acontecido, por que ele tinha feito aquilo. Aí ele falou que eles tinham mandado ele fazer. Eles quem? Falou eles, né? Para mim é coisa espiritual, né? Divino Braga foi preso em flagrante e levado para o Ceresp da Gamileira. Muitos anos, né? Criado tudo junto, né? Com muitos anos, né? Ninguém esperava por isso, não. No vídeo divulgado pelo FBI nesta quarta-feira, Aaron Alexis, de 34 anos, aparece entrando tranquilamente em um dos prédios do Complexo da Marinha, em Washington. As imagens registradas por câmeras de segurança no dia 16 de setembro mostram o atirador carregando sua espingarda pelos corredores do edifício. A Polícia Federal confirmou que ele agiu sozinho e revelou que Alexis tinha um comportamento paranoico. Neste momento, posso afirmar que há vários indicadores de que Alexis tinha uma crença ilusória de que estava sendo controlado ou influenciado por ondas eletromagnéticas de extrema baixa frequência. No cano da espingarda estavam escritas as palavras "fim do tormento". No lado direito do receptor da espingarda estava escrito "não é o que vocês dizem". Aaron Alexis, que tinha contrato de trabalho com a base da Marinha, acabou matando 12 pessoas antes de ser morto pela polícia. Consigam espionar dentro de nossas próprias mentes. Pode haver motivos para a preocupação. Indivíduos-alvo. Sou Cheryl Welch, ativista dos direitos humanos e vítima de controle da mente. Nos anos 60, algumas pessoas começaram a afirmar que eram vítimas de controle da mente. E, recentemente, em 2007, publicações de prestígio como o Washington Post investigaram relatos de um número crescente de vítimas de que o governo tentava controlar suas mentes. Cheryl é uma delas. Cheryl acredita que se tornou um indivíduo-alvo na década de 80 quando entrou em um escritório de recrutamento do Exército para ver se podia ser candidata a uma bolsa universitária. Ela decidiu não se alistar. E foi quando os estranhos fenômenos de controle da mente começaram. Eu ouvia algumas vozes, havia uma manipulação de todos os meus equipamentos elétricos, cliques no telefone, leitura de pensamentos, leitura da mente, viam o que eu via. O relato de Cheryl e de outros pode ser verdade? E se forem, como o governo está controlando suas mentes? Muitos deles, inclusive Cheryl, afirmam que é através de armas eletromagnéticas e micro-ondas de controle da mente. Todos concordam que a mente é um sistema eletroquímico. Ele funciona com sinais elétricos, sinais magnéticos. Sabe-se que sinais externos podem imitar, perturbar ou interferir com os sinais nos corpos. John Alexander é um coronel do Exército aposentado e conselheiro do Pentágono sobre armas não letais. Seu artigo de 1980, O Novo Campo de Batalha Mental, publicado no jornal do Exército Military Review, é citado por Cheryl e outras vítimas como prova de que o governo realiza experimentos de controle da mente. No entanto, ele nega qualquer irregularidade do governo. Estou muito familiarizado com as teorias de conspiração, de controle da mente e o que afirmam. A grande pergunta é por